o tema Como ouvirão se não há quem pregue? Esse é um tema que eu fui desafiado a pregar em uma conferência. Estou então trazendo para vocês. Certamente foi muito edificante para a minha vida, como espero que seja para a vida de vocês. A canção que nós acabamos de entoar, ele diz então que nós somos chamados primeiramente para a salvação, e em segundo lugar, fomos chamados a levar o Evangelho, a levar a palavra de salvação. E como então levaremos esta palavra? Como as pessoas irão conhecer o nosso Salvador se não for anunciado a salvação a eles? Ele é o pão que dá fim à fome, ele é a água viva que sacia toda a sede, a luz que dissipa, que manda embora as trevas, e é o caminho, o único que conduz à vida. E então nós temos esta missão de levar esta palavra de salvação aos perdidos. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Vivemos atualmente em um mundo cheio de informações. Através das redes sociais, as notícias, o indivíduo escolhe o que quer acreditar. Esse é um grande perigo, pois acreditar na mentira que há do que na verdade que liberta. Sendo assim, precisamos espalhar a verdade para o maior número de pessoas possíveis, porque a mentira já se alastrou e toma conta da humanidade. Irmãos, temos aqui uma grande verdade sobre a realidade em que vivemos. Vivemos num mundo de uma comunicação muito rápida, se espalha uma notícia muito rápido, e é interessante que isso foi apontado para a gente como algo bom. Jesus Cristo disse que nós faríamos uma obra maior do que Ele. Isso quer dizer que, quando Jesus estava na terra, Ele espalhou a mensagem do Evangelho, e essa mensagem espalhada do Evangelho chegou a um número grande de pessoas, mas Ele tinha uma limitação. Naquela época, Jesus não tinha internet, naquela época não tinha rede social, naquela época Jesus atravessava de cidade em cidade, muitas vezes a pé, e isso levava dias, isso geralmente era dificultoso. E então entendemos claramente que hoje nós temos uma facilidade para pregar o Evangelho, hoje nós temos uma facilidade para anunciar esse Evangelho, da sua casa, ou de onde você estiver, com um aparelho de celular na mão, você pode mandar uma mensagem para o outro lado do mundo, para várias línguas diferentes. Então veja, tamanha obra que o Senhor nos proporciona a realizar, algo que Ele não pôde fazer diante das limitações que haviam de sua época. E hoje nós temos uma gama de coisas que nos ajudam, de fatores que contribuem para que nós possamos espalhar o Evangelho. E a pergunta é: por que não temos feito? Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como eles ouvirão da palavra de salvação se eu e você nos negarmos a falar para as outras pessoas deste grande amor que Cristo devotou e derramou em nosso favor? O texto básico que nós vamos usar é Romanos. Abra então sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Vamos observar do verso 13 a 15. Romanos capítulo 10, 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Aqui, Senhor, em Tua casa mais uma vez reunimos, com o intuito, ó Pai, de Te adorar, de Te servir, mas também, ó Pai, de ouvir mais e mais de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, que nesta noite compreendamos esta mensagem e que possamos, ó Pai, sair daqui desafiados a transmitir esta mensagem de salvação aos perdidos. Queremos, ó Pai, nesse instante, colocar nossas vidas em Tuas mãos e pedir, Senhor, que Tu faças a Tua vontade, faz o Teu querer em nós, que a cada dia, Senhor, tenhamos mais e mais a alegria, a satisfação de poder fazer parte de Tua obra, contribuindo, ó Pai, através da nossa vida, fazendo com que por onde quer que nós andemos, possamos proclamar o Teu Evangelho, as boas novas de salvação a todos aqueles que andam perdidos na multidão, andam perdidos na escuridão. Ó Pai querido, assim nós Te louvamos, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus, é que nós Te pedimos, amém, graças a Deus. Muito bem, meus amados, uma pergunta aí muito forte no texto é: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? A pregação, irmãos, é falar daquilo que nós temos visto, ouvido e presenciado. Certamente você, diante da sua experiência com Cristo, tem vivido algo muito impactante, muito forte. E a sua vivência com o Senhor, que tem impactado primeiramente a sua vida, certamente causará impacto na vida de outros. Então é importante este anúncio. O texto que nós lemos, Paulo é o escritor desse texto, e ele está escrevendo então aos crentes em Roma. Roma então era um império muito poderoso. Havia um ditado muito popular que até hoje nós conhecemos: todos os caminhos levam a Roma. Roma teve um trabalho muito grande de criar estradas que conduzissem as pessoas até Roma, entendendo então que eles tinham um propósito, eles tinham uma mensagem a transmitir. E a pergunta é: quantos caminhos existem para o céu? Somente um. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu ou ao Pai a não ser por Cristo. Então, meus irmãos, se todos os caminhos levam a Roma, devemos ensinar as pessoas que só existe um caminho que leva para o céu, e esse caminho é Jesus. Eles precisam conhecer Jesus. E como eles conhecerão se não tem quem pregue esta mensagem para eles? Como eles saberão este caminho se não forem instruídos? Aqui no texto, Paulo faz uma formação aqui interessante no seu discurso. A estrutura que Paulo usa nesse texto é muito interessante, pois ele inverte a sequência lógica de salvação. Qual é a sequência lógica de salvação? Ouvir, crer e invocar, buscar a presença de Deus. Ouvir, crer e invocar. Paulo inverte isso, e ele pergunta primeiro: como invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naqueles em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Assim então, irmãos, Paulo está tirando o foco do ouvinte e lança sobre nós a grande missão da pregação. Com isso, temos 3 grandes questões a responder. E a primeira questão é: o que é pregar? O que pregar? Essa é a primeira grande questão que nós vamos discutir esta noite. E queremos então que você saia daqui tendo plena consciência do que pregar. O que eu devo pregar? Primeiramente, meus amados, devemos pregar sobre a pessoa de Cristo.
Aos irmãos e amigos que nos escutam, temos convidado aqui toda semana para que vocês venham para o nosso culto de oração, que é na quarta-feira às 19 horas. Nesta programação de quarta-feira, nós temos estudado justamente a pessoa de Cristo. Temos feito um estudo bem aprofundado sobre alguns pontos importantes da figura que Cristo representa para nós. E então, dentre estas questões, nós já falamos lá na quarta-feira sobre a pessoa de Cristo. E sobre a pessoa de Cristo, nós temos alguns aspectos a destacar. Quando vamos falar de alguém, devemos falar sobre quem ela é. E aí, falando sobre a sua humanidade perfeita. É importante destacarmos para as pessoas que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele tornou-se homem e homem perfeito. Na sua perfeição, Ele veio ao mundo para deixar exemplo para ser seguido. Então, quando olharmos para Jesus, diante do Novo Testamento, devemos observar naquele homem um exemplo de humildade, um exemplo a ser seguido. Lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Pois, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Jesus Cristo, então, diante desse texto, Ele nos é apresentado como o segundo Adão. O primeiro Adão, aquele homem criado por Deus do pó da terra, soprado nele, em sua narina, o fôlego da vida, e ele passa a existir como alma vivente. Aquele homem recebeu do Senhor algumas diretrizes sobre como se comportar e como viver. Deus criou um lugar especial, um jardim. Esse jardim era cercado por rios, 4 rios. Então esse jardim era como que uma ilha, e ele ficava naquele lugar, um lugar perfeito, onde havia muitas coisas para ele fazer. Dentre colocar nome nos animais, nas plantas, catalogá-las, colher os frutos, alimentar-se, e o homem tinha que sujeitar os animais a ele. Havia muitas responsabilidades para o homem, muito trabalho a se fazer, mas no entanto, ele estava em um paraíso, um lugar agradabilíssimo. Ele não teve nenhum trabalho, ele não precisou plantar nenhuma planta que estava ali. Tudo dava o seu fruto ao seu tempo determinado por Deus. O que ele tinha que fazer era apenas colher os frutos e degustar com todo prazer e satisfação. Mas Deus colocou uma determinação, que havia uma árvore no meio do jardim, da qual ele não deveria comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores havia ali? Certamente várias, inúmeras, mas havia apenas uma, que Deus pediu que dela ele não tocasse, não comesse, porque se no dia que dele comesse, certamente ele iria morrer. Infelizmente Adão quebra esse elo com Deus, comendo daquele fruto, e sobre si trazendo uma grande maldição, trazendo a morte para o homem. Antes daquilo, ele tinha a oportunidade de comer do fruto da vida. Haviam 2 árvores importantes no jardim: o fruto do conhecimento do bem e do mal e o fruto da vida.
Se ele, ao invés de ter comido do fruto do bem e do mal, ele tivesse comido do fruto da vida, ele vivia até hoje, porque o fruto da vida representava a vida eterna, trazia então a vida plena, perfeita, onde não teria dor, nem sofrimento, não haveria morte. No entanto, ele preferiu ou escolheu desobedecer a Deus, e junto com a desobediência, recaiu sobre ele tamanha maldição. E ele, como representante federal e seminal, ele então transmite a nós a semente do pecado. Todos nós nascemos em pecado, e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Por esse motivo, Jesus precisou vir ao mundo, não nascendo da conjunção carnal de um homem e uma mulher, mas nascendo de uma forma espiritual, sendo uma virgem concebida pelo Espírito Santo. Com isso, a transmissão do pecado não podia fazer parte da vida dele, porque a transmissão vem do homem, e o homem não teve a parte nessa gestação. Ela foi concebida e colocada dentro do ventre de Maria, a semente do Filho de Deus, o qual ele veio ao mundo perfeito e sem pecado. Para quê? Para deixar-nos o exemplo para ser seguido. Como homem perfeito, ele deseja que nós também andemos em perfeição. E como é que alcançamos essa perfeição em Cristo? Por meio da obediência. Lá no finalzinho do texto diz: por meio da obediência, de um só, muitos se tornaram justos. Jesus veio ao mundo e obedeceu o Pai. Foi fiel até a morte e morte de cruz. E nós somos convidados, então, a seguir esse caminho, a obedecer a Deus, a obedecer a sua palavra, para que então possamos gozar da alegria dos céus, possamos então viver a plenitude de Deus, iniciando aqui na terra e dando continuidade para toda a eternidade. Assim, devemos encontrar Cristo e pregar sobre a humanidade de Cristo perfeita, porque só através dele nós podemos também alcançar esta perfeição. Outro ponto importante que devemos falar sobre a humanidade de Cristo, devemos falar sobre sua humildade exemplar. Jesus, ele apresentou-se, mesmo sendo Deus, chegando aqui entre os homens, ele assumiu uma figura de servo. Ele esteve sempre pronto e disposto a servir. Então, a sua disponibilidade de serviço nos traz um grande exemplo de humildade. Às vezes nós não somos nada, temos um cargozinho lá, seja onde for, na empresa que for, ou nós estudamos para alcançar uma posição na sociedade, e às vezes queremos humilhar as outras pessoas, queremos passar por cima, queremos dizer que os outros não são nada. Eu sou uma pessoa importante porque eu estudei, porque eu passei em tal concurso, porque eu fiz tal coisa ou tal coisa. Não, irmãos, diante de Deus não somos nada. Nada que nós façamos representa diante de Deus algo de valor. O nosso valor que temos e recebemos é de Cristo. Então, se somos algo ou nos tornamos algo, quem Cristo é em nossa vida. Não passamos e podemos até, por exemplo, ter riquezas, mas não passamos de ricos pobres, porque não conhecemos a verdadeira riqueza, que é a riqueza eterna, a riqueza celestial. Filipenses capítulo 2, do 5 em diante, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então este exemplo de humildade devemos trazer para a nossa vida. Então aquela ideia que muitas vezes nós temos, eu não vou falar de Cristo para fulano, aquele dali já está perdido, para ele não tem mais jeito. A gente às vezes quer escolher para quem nós temos que pregar o Evangelho, só que a Bíblia diz que a gente deve pregar o Evangelho para todas as pessoas, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo. Então é importante, irmãos, termos essa consciência de humildade e de responsabilidade. Se Cristo, sendo Deus, se humilhou, assumindo uma forma de serviço, de servo, estando disponível para ajudar as pessoas, deu atenção a todos, ele não se importava com multidão. Quantas vezes Jesus estava cercado por uma multidão, mas ele dava atenção ao único que estava clamando por socorro? Lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Tocou nas vestes dele, ele alguém me tocou. Alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti. E aquela mulher então se revela como sendo a pessoa que o tocou, em busca de cura de um sangramento que já fazia-se 13 anos, se eu não me engano, 12 ou 13 anos. E naquele instante ela foi curada. Então entendemos que Jesus sempre estava pronto a dar atenção, o mais humilde que fosse, o mais necessitado que fosse. Irmãos, assim nós também devemos agir, procurar dar atenção às pessoas, demonstrar o respeito que devemos ter para com as pessoas. Às vezes a gente para na rua para fazer um carinho no animal, seja um gato, um cachorro, mas às vezes passamos por pessoas na rua, nem sequer damos um bom dia, uma boa tarde, cumprimentamos, como vai, como você está? Nós nos importamos muitas vezes mais com os animais do que com os seres humanos, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a nossa humildade, irmãos, deve nos levar a trazer a nossa vida a uma disposição de dar atenção aos mais necessitados, a dar atenção àqueles que estão ao nosso redor, e não por posição ou por condição, mas dar atenção pela sua própria necessidade. Ele necessita de Deus, eu estarei dando atenção a ele. Então é nesse sentido que devemos pregar o Evangelho e anunciar este Evangelho de salvação. Mas além de pregar sobre a humanidade de Cristo, devemos pregar também sobre sua obra. A obra de Cristo é muito importante. Vemos através da obra de Cristo o seu compromisso com o Pai. Como Jesus se comprometeu com o Pai, como ele se dispôs a fazer a vontade do Pai. Ele estava no mundo, mas ele estava aqui com um único propósito, de cumprir a vontade do Pai. Então esse compromisso de Cristo deve ser o mesmo compromisso que devemos ter para com o Senhor. Até porque, se você já foi salvo, se você é um salvo em Cristo Jesus, lembra-se, Ele te salvou para você ir e pregar o Evangelho. Ele te salvou para você ser luz neste mundo. Ele te salvou para você dar testemunho. Você é uma testemunha de Cristo. Então, o que você está fazendo com esta missão que a ti foi incumbida? Seja então compromissado com o Pai. João capítulo 17, verso 3 e 4. João 17, 3 e 4. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Para quem não sabe, esse texto aqui é a oração sacerdotal de Cristo. Cristo estava agindo aqui como um sacerdote de Deus.
intercedendo a Deus em favor dos homens. Essa oração ele fez no Getsêmani, jardim do Getsêmani. Nesta oração foi antes do momento em que ele foi pego para levar para julgamento. E naquele momento Jesus intercede com tanto vigor, com tanto amor, com tanta disposição, que diz a Escritura que o seu suor saía gotas de sangue. Tamanha era o desejo de Jesus em fazer o bem para nós. E aí nessa oração Jesus fala muitas coisas, mas dentre as coisas que ele anuncia, há algo que eu queria destacar aqui, que está no verso 4, onde ele diz: eu te glorifiquei na terra. Isso ele falando para Deus, o Pai. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. O trabalho de Cristo foi uma missão dada pelo Pai. Ele veio ao mundo para dar a vida por nós. E ele estava prestes a passar por esse processo de dor, de sofrimento, mas tudo isso ele estava fazendo para que pudéssemos provar deste grande amor, pudéssemos viver este amor e pudéssemos então transmitir este amor a todos os homens. Jesus, é dito no texto aqui, que Ele é a vida eterna, e a vida eterna é conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Só existe vida eterna em Cristo Jesus. Eu não posso conhecer a vida eterna com Deus se eu não estiver ao lado de Jesus. Por isso que é importante seguir, ter um compromisso com Deus, assumir uma relação com Deus, para que você possa então viver a eternidade ao lado de Deus. Além do compromisso com o Pai, Jesus também expressou o seu comprometimento com os homens. Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual o comprometimento ou o compromisso Jesus faz conosco? O compromisso, meus amados irmãos, de estar presente, de viver conosco, de andar conosco, de nos trazer à memória aquilo que nós podemos falar às outras pessoas. Muitas vezes, talvez você já passou por esse momento, né, de ficar na dúvida: como é que eu vou pregar, se eu não sei como pregar? Irmãos, a mensagem que você tem a transmitir é a mesma mensagem que te alcançou. Qual diferença Jesus fez na tua vida? Por que você buscou a Cristo ou encontrou a Cristo e quando encontrou não conseguiu mais andar sem Cristo? Então essa mensagem é que você deve transmitir para as pessoas. A diferença que Cristo fez na tua vida e a diferença que Ele vai fazer na vida das outras pessoas. Agora entenda, para que eu possa transmitir essa mensagem, eu preciso verdadeiramente viver o Evangelho. Porque, lamentavelmente, vemos nos dias atuais tantas e quantas pessoas que se anunciam ou se apresentam como cristãos, mas que têm uma vida completamente divergente do que é realmente ser um cristão. Tem uma historinha engraçada que conta-se, né, que um rapaz, ele queria muito ser um evangelista, um pregador do evangelho, mas ele era meio descuidado, andava todo amassado, cabelo assanhado, barba por fazer, relaxado total. E ele então, certo dia, disse: hoje eu vou pregar o evangelho. E ele saiu na rua, encontrou uma senhora varrendo a rua, ele olhou para ela, bateu lá, a mulher se assustou só em olhar para a cara dele. Que é isso? Ele disse: eu tenho uma mensagem para a senhora. O que Deus fez na minha vida, vai fazer na sua também.
E a mulher, quando olhou para ele, disse: Ave Maria 3 vezes, né? Deus me livre. Como é que eu vivo uma vida perdida, conturbada, uma vida completamente divergente do Evangelho, e vou pregar para as pessoas: olha, segue a Cristo, a melhor coisa que tem é seguir a Cristo. Se eu não ando como Cristo anda, ou andava, ou andou entre nós. Então é importante termos essa consciência. Eu preciso corrigir as minhas falhas, eu preciso andar de uma forma que expresse a glória de Deus, que as pessoas vejam em mim o reflexo da glória de Deus, vejam Cristo em mim, e assim eu serei uma verdadeira testemunha, e terei esse comprometimento de Cristo, onde Ele estará comigo todos os dias, até que meus dias se encerrem aqui nesta terra. Ele me acompanhará, me dará capacidade, me dará força, vigor, para anunciar essa grande mensagem, que é a mensagem de salvação. Em terceiro lugar, pregue sobre as promessas de Cristo. Quantas promessas Ele tem na sua palavra, tem anunciado para nós, e que nós precisamos tomar posse dessas promessas, receber estas promessas e viver estas promessas. Existem então algumas promessas, separei 2 aqui. As promessas, primeiramente, presentes. Que promessa é essa, pastor? Para os dias de hoje, está aí, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Segurança da salvação. Que promessa maravilhosa, que nos é dada quando? É amanhã? É quando nós morrermos? Hoje. Hoje, se você crê no Senhor, você recebe esta promessa de Deus, porque Ele nos coloca em sua mão, e nos segura, e nos guarda, e nos protege de todo o mal. Mas para isso, eu preciso ouvir a voz dEle, e não adianta eu pensar a graça de Deus, as bênçãos do Senhor, mas não ter um conhecimento com Ele. Tem muita gente que quer, mas não o aceita como Senhor. É necessário que haja uma interação, que Cristo precisa ser nosso Salvador e também o nosso Senhor. E eu vou além e digo: Ele só será o nosso Salvador se o reconhecermos como Senhor. Ele só se torna nosso Salvador quando o reconhecemos como nosso Senhor. Não tem como Ele salvar aqueles que não são do seu rebanho, aqueles que não ouvem a sua voz, nem o seguem. A estes Ele guarda, Ele protege. O texto diz aqui justamente isso: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Que promessa maravilhosa, irmão. E essa promessa você pode tomar posse hoje. Se você ainda não confessou o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você reconhecê-lo como Senhor e receber dele o grande privilégio da salvação, e ele se tornará teu Salvador. Por último, as promessas futuras. João 14, 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus então faz uma promessa aos seus discípulos, e a promessa é que ele os deixaria por um tempo, mas durante essa separação,
Ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. Ele é o selo de garantia. Ele é a marca de que nós iremos morar no céu. Aquele que tem o Espírito tem a vida eterna. Aquele que não tem o Espírito, esse não tem a vida eterna. Logo, recebemos do Senhor esse selo, essa garantia, essa do porvir, que promete que Ele prepararia um lugar onde nós habitaríamos juntamente com Ele. E esse lugar já está preparado, ele já existe. O que ainda está em preparação ou em aperfeiçoamento somos nós, irmãos. E a pergunta é: você está pronto hoje para subir? Você hoje estaria pronto para ir para o céu? Graças a Deus, irmãos, que é Deus quem nos dá essa garantia, porque se dependesse de nós, estávamos perdidos. Louvado seja Deus que a garantia é do Senhor. Mas a adaptação, irmãos, a preparação para viver na eternidade, tem gente que encontra dificuldade, irmão, dificuldade de fazer parte dessa comunidade. Tem gente que encontra dificuldade. Imagina morar no céu. Eu encontrei uma pessoa uma vez na rua, estava evangelizando, e eu perguntei se ele gostaria de morar no céu. Eu fiz essa pergunta para ele bem na lata, de uma vez. Ele olhou para mim e eu senti sinceridade no coração dele quando ele disse: eu não quero ir morar no céu. Me assustei com a resposta, porque quando a gente pergunta, geralmente é um meio de iniciar um diálogo. E na grande maioria das pessoas vão dizer: eu quero morar no céu. E aí eu faço a segunda pergunta: você sabe o caminho para ir para o céu? E aí geralmente as pessoas não sabem, e eu vou apresentar Jesus. Mas essa pessoa, diferente das outras, disse que não. E eu fiquei então mudado com a resposta e perguntei a ele: mas por que você não gostaria de morar no céu? E a resposta dele foi muito objetiva e muito clara. Ele disse: no céu só vai ter crente, e o que é que eu vou fazer lá? Então, diante da resposta sincera daquele homem, é a dor no meu coração, em saber que aquele homem reconhecia que todo crente irá morar no céu, aquele que crê em Jesus e obedece às suas normas, às suas leis, esse tem garantia de que vai morar no céu. E é o lugar, o céu é o lugar de crente, daquele que crê em Deus. Mas no entanto aquele homem disse que preferia não ir para o céu, porque ele não gostava de crente. Ele disse: eu vou fazer o que no céu, um monte de crente? Eu não quero ir para o céu, prefiro ir para o inferno. Só que ele não compreendia o que é o inferno, o que realmente o inferno representa. E eu pude então apresentar o evangelho para ele, e alguns anos depois ele entregou a vida a Cristo. Mas naquele momento eu vi uma sinceridade que muitas vezes nós cristãos não temos, não reconhecemos. Já perguntei para crente: irmão, vamos para o céu? Disse: eu quero ir, mas agora não, está tão bom aqui, ainda tem tanta coisa para fazer. Ele está tão preocupado com esse mundo, que ele não se imagina no céu agora. Por isso, eu interpreto esse texto, coloco minhas palavras aqui nesse texto, no sentido que nós ainda não estamos preparados. Precisamos ainda mudar muita coisa, nosso proceder, nossas convicções, para que então estejamos prontos para morar no céu. É claro que na entrada, na partida daqui para o céu, nós seremos transformados, toda imperfeição ficará para trás, seremos glorificados. Esse é um processo que Deus vai agir com nós, mas acredito eu que nós precisamos também agir com mudança, com transformação. Não dá para dizer que é um crente e você viver praticando as coisas que o mundo oferece. Eu preciso tomar uma postura, uma posição diferente do mundo. Eu estou no mundo, mas desse mundo eu não faço mais parte.
Então essa convicção, esse pensamento deve nortear e deve então conduzir as nossas mudanças e transformações. É claro que sempre na dependência de Deus, porque de nós mesmos não temos força nem poder, mas buscando a presença do Senhor, essas mudanças acontecerão de forma natural. Então tenhamos esta consciência, essa sabedoria que vem do alto. Concluindo então, há muito o que pregar. O que não podemos é negligenciar tão grande missão. Seja você um proclamador do Evangelho e receberás do Rei um grande galardão, um grande prêmio, uma grande coroa. Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse texto, irmãos, ele traz uma relação interessante aqui de Apocalipse. Entenda uma coisa: salvação é por graça, favor imerecível, mas nós seremos galardoados ou premiados pelas nossas obras. Isso quer dizer que todo o trabalho que você faz para o Senhor não é em vão. Deus há de retribuir, tanto no presente século, quanto no porvir. Então o prêmio aí, o galardão, que nos será entregue em mãos, será uma retribuição diante das obras que executamos em favor de Deus. Então seja você um proclamador do Evangelho. Não negue a afirmativa de dizer que você é um crente no Senhor Jesus. Fale para as pessoas, anuncie, diga o que Cristo fez na sua vida, e certamente a mudança que as pessoas veem em tua vida vão buscar para a vida deles também. Então que o Senhor assim nos conduza em sabedoria e nos ajude a viver nesta dedicação e nesta compreensão do que pregar. Preguemos sobre Cristo, sua vida, obra e promessas. Amém? Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Estamos aqui, ó Pai, mais uma vez reunidos e temos, ó Pai, nesta noite a tua palavra proclamada. Queremos, ó Pai, nesse instante rogar, Senhor, que esta palavra não volte vazia, mas que faça morada em nosso coração. E se tem alguém esta noite, ó Pai, dentre nós, que ainda não fez a sua confissão de fé, que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que nesta noite o teu Santo Espírito os convence do pecado, da justiça e do juízo, e coloque, ó Pai, neles essa disposição de confessar o teu nome e entregar a vida em tuas mãos. Peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria nesse momento de fazer um convite a você que nos escuta, a você que ouviu esta mensagem e entendeu um chamado. O Senhor te chama hoje para uma vida de santidade, para uma vida de serviço, para uma vida de transformação. Se você deseja ser transformado por Deus e viver a plenitude de Deus aqui na terra, levante a sua mão e eu estarei orando por você. Alguém essa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão e eu estarei orando por você. Amém. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, queremos, ó Pai, nesta noite, clamar não somente por aqueles que precisam confessar o teu nome, mas clamar também, Senhor, por tua igreja, pelo teu povo, para um comprometimento maior com a tua obra. Não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, Senhor. É muito bom chegar aqui e ouvir boas canções, uma boa mensagem, mas muito melhor é poder fazer parte da adoração,
não sendo apenas um ouvinte, mas um fiel praticante. E nesta noite, ó Pai, colocamos esta igreja diante do Teu altar. E o Senhor, ó Pai, que conhece o coração de cada um, se dentre nós alguém deseja firmar um compromisso com Deus, que a partir de hoje você será mais fiel ao Senhor, terá uma vida dedicada na proclamação do Evangelho, faça esta oração comigo. Senhor Deus, diante do Teu altar, eu entrego a minha vida por completo. Peço-te, ó Pai, usa-me como um instrumento Teu na proclamação do Evangelho. Seja eu, ó Pai, um arauto, aquele, ó Pai, que tem a missão e a responsabilidade de anunciar boas novas, anunciar, ó Pai, notícias de salvação para todos aqueles que me cercam. Que este compromisso, ó Pai, eu firmo hoje contigo e te peço que daqui por diante, por toda a minha vida, eu seja um instrumento usado por Ti, e assim o Teu nome seja exaltado e glorificado através da minha vida. Te rogo, agradecido, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.